Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar como que eu fiz esses vasos lindos para as minhas plantas utilizando lata de massa corrida. As latas são essas que eu estou mostrando aí no vídeo. Sobrou aqui da obra e aí eu aproveitei para fazer esses vasinhos. Que vaso tá bem carinho, né? Meu esposo então começou cortando essa parte de cima do vaso para não ficar exatamente com cara de vaso, né? Ele usou essa serrinha, é um equipamento que ele tem, tá? Só se você cortar com serra acho que vai dar certo. Talvez com faca também corte, não sei, gente, mas eu pedi para ele cortar e aí ele cortou aí para mim. Terminando de cortar, ó, ficou dessa forma, descaracterizou, né, um balde de massa corrida, ficou só um balde simples. E aí ficou dessa forma. Esses vasos eu utilizei na reforma aqui da minha casa, sobraram muitos e são baldes muito bons. Então foi uma forma que eu arrumei de aproveitá-los. Depois que a gente cortou, eu passei primer. Tô usando essa cor de primer, esse tom, né, esse primer de fundo para poder fixar a tinta depois. Então eu passei em toda a parte para cobrir essa parte branca para depois vir com a tinta. Aí eu estiquei um plástico preto embaixo para não manchar todo o chão. E aí depois eu passei essa tinta, é uma tinta preta fosca. Passei toda a parte de fora, passei uma camada só. Aí meu esposo tá passando aqui esse equipamento que eu descobri depois que tinha, que eu tava apertando. Ele falou: não, só usar esse equipamento aqui, ó. E aí eu coloquei ele virado para baixo e fui passando, pintando todos os baldes. Hoje eu tenho em torno de 5, falta fazer um outro ainda que eu preciso de 6 baldes. E aí passei primeiro o primer, esperei secar, se não me engano, de um dia para o outro. E aí depois passei a tinta preta. Essa parte de baixo eu acabei furando com uma furadeira para sair água quando precisar, né? E aí esses, acho que chama cachepó, acho que é isso o nome, são suportes para colocar os vasos. Meu esposo fez eles, ó, até colocou um pezinho aí nesse daí. A gente tinha umas sobras de madeira em casa, e ele cortou e fez esses suportes para mim colocar os vasos, e eles vão ficar dessa forma que eu tô mostrando aí. Era para ficar talvez um pouquinho mais alto, mas como ele ficou bem pesado por causa da terra, porque ele é bem grande, né? Acabou ficando assim, mas eu achei que ficou bem bonito. E aí depois eu acabei invernizando essa madeira, porque ela vai ficar na parte externa da minha casa. Então precisa estar invernizada, senão apodrece toda, né? E ele fez os cortes bem bonitinho, amarrou, colocou parafuso em tudo para poder fixar, igual eu tô mostrando aí, ó. Tem até umas marcações que ele fez de lápis. E aí ficaram bem bonitas, ó. E aí depois disso vai eu lá invernizar todas essas peças, se eu não me engano são 6, é isso mesmo. Invernizei todas elas, passei uma camada só de verniz, passei um selante antes, depois passei um verniz. Ó, essa outra que a gente fez, tá vendo? Ela é redondinha, e aí a gente utilizou ela mesma. Ela fica bem brilhosa, ó. Eu coloquei bastante, que eu falei, vai ficar na parte externa, vai cair água e se não selar bem isso aqui, ele vai acabar apodrecendo. Deu um pouquinho de trabalho para fazer, eu fiz com o pincel mesmo, mas no final deu tudo certo. Eu gostei bastante do resultado. E aí no final elas ficaram assim. Eu enchi todos os meus vasos de planta. Ó, esse acabou não ficando encostado, mas eu vou dar um jeito dele encostar aí direitinho. Tá pegando acho que na parte de cima. E aí os vasos eu fiz o seguinte, eu coloquei uma planta no meio e coloquei vários outros vasinhos pequenos dentro. Tá vendo aquela parte branca ali? A tinta acabou soltando. Vou dar uma lixadinha e refazer esse processo. Mas no geral ficou muito bom. Eu tinha bastante planta. Quem viu meu vídeo anterior aí de plantas vai ver que eu tinha
muitas plantas, elas ficavam todas em prateleiras e eu decidi colocar agora todos em vaso. E é isso, depois eu vou fazer um tour dessas plantas para vocês verem direitinho, tá bom? E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!